Eu sou a Catarina. Olá, eu sou a Andreia. Juntas apresentamos o Pod Mais Amor. E agora que deste play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos por mais uma conversa. Olá, Catarina. Olá, Andreia. Estamos aqui Estás no pronta? no nosso novo episódio do Pod Mais Amor. E hoje temos uma convidada muito especial. É verdade, é uma das mulheres especiais na minha vida. Eu vou apresentá-la para ela depois poder falar. Quem está aqui hoje connosco é a Margarida. A Margarida é especialista em evolução feminina, trabalha com mulheres, com grupos, faz retiros, faz também, trabalha com constelações familiares. Eu sou fã do trabalho da Margarida, já tive o privilégio de usufruir dele muitas vezes, em contexto profissional, e estou muito desejosa de ter esta conversa com ela. E vou começar por dar-lhe as boas-vindas e agradecer-lhe a presença dela neste nosso início de projeto. Olá, Margarida. Olá, Andreia, olá, Catarina. Muito obrigada pelo vosso convite. Acho o projeto uma excelente ideia, é ótimo ver este espaço de conversa e é uma honra estar aqui no início do projeto, é assim mesmo. Muito É bom. verdade, Muito é verdade. obrigada pela confiança. Obrigada a nós. Sim. Estás-nos a ajudar a regar aqui a semente para crescer, e esperamos que estas conversas deem muitos frutos com quem nos ouve, e às vezes até nós, quando voltamos a ouvir, voltamos a aprender connosco, o que é muito fixe. Sim. Então, olha, em primeiro lugar, vou já começar aqui a dizer que eu chamei a Margarida para falar de muita coisa, como é nosso, nosso apanágio, mas para começar, assim, uma pergunta que me tem vindo muito ultimamente, sobretudo no meu trabalho, não é só com mulheres, mas a grande maioria são mulheres, e tem-me vindo muito esta pergunta que é, vejo assim uns grandes temas a serem trabalhados de forma geral, Uhum. pelas mulheres, claro que depois com as devidas diferenças e histórias de cada uma, mas acredito que há assim uns grandes temas a serem trabalhados nesta altura em que estamos, nesta Uhum. fase, não é? Há quem chame uma nova era, eu não sei se esse é o nome que eu dou, mas eu sinto que estamos realmente numa fase de muita mudança social, não é? E naquilo que estamos dispostas a viver e naquilo que já não estamos dispostas a viver mais. Uhum. Sem dúvida. E queria perguntar-te a ti e também à Catarina, porque a Catarina também tem esta experiência de trabalhar com mulheres, o que é que vocês acham que são assim os grandes temas das mulheres nesta altura, nesta época que vivemos? Hum. Olha, um dos grandes temas, que já não é novo, é a exaustão, que estão a maioria das mulheres. Eh, toda a evolução que tem havido no ser mulher, não é? O ir para o mundo do trabalho, a emancipação da mulher, toda esta evolução que houve nos últimos 50 anos, foi interessante e também foi uma grande armadilha, no sentido em que as mulheres começaram a ir para fora de casa, assegurar também a sua independência financeira, a sua carreira, a sua profissão, trabalhar em todas as áreas possíveis e imaginárias, querendo também ter posições de liderança, enfim, fazendo carreira, não é? E ao mesmo tempo continuam ainda a assumir a grande maioria das tarefas no lar e em casa. Se têm filhos, assumem muitas vezes ainda, embora já haja muitos pais participativos, pais, companheiros, companheiras, seja como for, como aqui a referir mais ao casal heterossexual, mas isto aplica-se a qualquer tipo de casal. Mas, apesar de haver muitos parceiros participativos, e é curioso que ultimamente isto também é um tema que tem vindo a estar muito presente,
O planeamento ainda é todo no feminino. Ainda estes dias falava com uma cliente e ela partilhava, sim, ele é muito participativo, ele está sempre a participar em muitas tarefas e muitas coisas. Sim, mas quem é que se lembra de marcar uma consulta? Quem é para os miúdos? Quem é que vai com os miúdos? Ele também vai, sim, ele vai. E quando ele vai e o médico lhe faz alguma pergunta, para quem é que ele liga? Não é? Para saber qual é o medicamento que tomou quando esteve doente da outra vez? Para quem é que ele liga? É E há todo um muito, trabalho invisível, não é é? É todo um todo um trabalho trabalho invisível invisível. que as mulheres assumem naturalmente e que os homens não assumem também. E depois aqui poderíamos entrar em muitos temas de se é porque as mulheres não permitem, ou porque eles também não se chegam à frente, ou porque... Pouco importa aqui. A verdade é que é isto que acontece ainda, não é? Uhum, E eu às vezes pergunto-me se toda esta vontade de irmos para o mundo do trabalho, que também é tão importante para nós, mas de uma uhum. forma tão intensa, querendo fazer da mesma Tudo, forma, fazer tudo. fazer da mesma forma que os homens fazem fora de casa e fazer depois da mesma forma que as mulheres fazem dentro de casa, se isso não foi a tripla jornada que atraímos para nós e que não Uhum. é agora uma herança demasiado pesada para a maioria das mulheres, porque leva a uma divisão, não é? Esta divisão de eu quero estar a trabalhar e quero ter uma carreira, mas eu também quero estar presente para os meus filhos, mas depois não sou boa mãe, não sou boa profissional, depois não sou boa a nada, não é? Sim, nós temos, atualmente temos assistido a muitas, até figuras públicas que se têm, que têm dado o seu testemunho no Sim. sentido que se sentem mesmo assoberbadas e cansadas e que estão num período em que precisam de parar e repensar a forma como querem estar e ser mulher. É curioso estarmos a Sim, assistir a este sim. movimento. E também, lá está, porque é como tu estavas a dizer, o assumir muitas responsabilidades, que é continuar a assumir as responsabilidades dentro de casa. E neste papel que nos exigem de quase conseguirmos fazer tudo, de se conseguir fazer tudo. Sim, nos exigem e nós também exigimos de nós, não é? De facto, a sociedade espera que assim seja e há aqui acho que é uma dupla exigência, não é? É a exigência da sociedade, mas também a exigência nossa, perante nós. Porque acontece muitas vezes a mulher, por exemplo, lembra, e aquilo que estavas a falar, não é? De nós planearmos tudo. E depois, quando falha alguma coisa, nós planeamos montes de coisas, mas quando falha uma, parece que isso é que foi O drama. é o drama. É o drama, é o drama. É o que a gente se esqueceu. É uma lista interminável de tarefas que nunca fica totalmente cumprida, porque há sempre coisas para fazer, seja em casa, seja no trabalho, seja com as crianças, quem tem filhos, seja na relação, há sempre coisas para fazer, seja com os amigos, seja com a família, há sempre tarefas. É uma lista que não termina nunca. E tem havido muito esse movimento também na direção do autocuidado, não é? E é importantíssimo, porque se percebeu que havia muitas pessoas a chegar ao seu limite do limite, mas eu ainda sinto que o autocuidado se trabalha de uma forma que é mais uma tarefa na lista das tarefas, não é? E é mais uma carga, porque para além de tudo que as mulheres já fazem, ainda têm Que que cuidar cuidar de delas. si e ter tempo para si e ter tempo, não é? E há mulheres que também têm lidado com isso. E esta é outra coisa que eu tenho sentido muito no seguimento ainda da tua pergunta, Andréia. É a solidão de muitas mulheres, profundamente só. Não interessa se têm família, se têm relações, se não têm relações, se têm filhos, se não têm filhos. Pouco importa aqui. É uma solidão profunda, uma solidão que trazem consigo de que quase como eu não tenho amparo, eu não tenho quem me suporte, Acho quem que a me ampare. solidão acaba por ser um fruto dessa sobrecarga, não é? E dessa falta de dividir a carga não só física, não é? De tarefas do mundo material, mas também muitas vezes a tal carga emocional, Uhum. de dividir isso com alguém.
Em relação à exaustão, eu ia dizer que às vezes nós queremos resolver um problema e na procura da solução desse problema, trazemos outros problemas que não tínhamos pensado, não é? Nós irmos para o mercado de trabalho foi realmente tentar aqui trazer a solução, para já, na Segunda Guerra Mundial, uma força de trabalho necessária à continuação da Sim. sociedade, não é? E depois do pós-guerra, também uma necessidade de autonomia e de liberdade, porque muitas mulheres também eram prisioneiras de relacionamentos em que numa sociedade onde realmente o dinheiro é a troca para tudo o resto, não é? De comida, de abrigo, de alimento, de acesso, de saúde, de tudo, de liberdade de ir e vir, quem tem dinheiro tem liberdade. E eu acho que era isso que faltava muito. Será que tem? Será que O tem? dinheiro, liberdade. Será que quem tem dinheiro tem liberdade? Eu acho que o dinheiro isso. é sempre eu acho que o dinheiro é um potenciador. E pode ser um potenciador de Sim. problemas que tu já tens, ou pode ser também um potenciador de soluções que tu nem sempre as consegues alcançar por falta de recursos. Sim, Eu não há acho que o dúvida dinheiro que Sim, traz possibilidades, não é? Traz sim. possibilidades, traz Traz-te algum acesso. conforto, traz acesso, traz Traz a acesso. oportunidade também, não é? Uhum, Agora a uhum. liberdade eu tenho dúvida. Depende de que níveis de liberdade estamos a falar. Se for a liberdade de sair de uma relação e teres meios de alimentar-te, ter uma casa, poder fazer coisas mínimas para os teus filhos, como continuar a pagar metade de uma escola, não é? Tu hoje, se fores colocar a renda de uma casa, não é? Ou comprar um supermercado, Sim. ou fazer compras, pagar metade de uma escola, pagar metade de despesas de saúde, e para quem tem uma parentalidade não conjugal, não é? Uma mulher tem que ganhar no mínimo, pá, o ordenado mínimo, para mim, é mesmo o mínimo dos mínimos para fazer isso e não chega, não é? E muitas vezes não chega. Então é liberdade neste sentido, não quer dizer que é liberdade de um conceito mais enquanto a base da pirâmide já está satisfeita e estamos agora a falar de outros níveis de liberdade, não é? Sim, nesse não é sentido isso. em que estás a falar de liberdade, facilita. No entanto, eu também tenho trabalhado com algumas mulheres que têm essa liberdade financeira, essa autonomia financeira, e mesmo assim continuam presas a relações, presas a trabalhos que não conseguem largar porque não conseguem prescindir dessa autonomia e na verdade, se calhar, nem precisam tanto assim dela. E portanto, eu quando falo da liberdade, quando questiono a liberdade que o dinheiro traz, é uma liberdade interior, o sentir-me livre. Sim. O sentir-me Até livre. até que ponto o dinheiro te compra o abrir a porta da gaiola dourada, não é? É isso. Te compra Sim. esse bilhete dourado. Estás a falar mais no sentido de que muitas vezes nós nos sentimos presas por causa do que o dinheiro pode trazer, é isso? Não só pelo dinheiro, presas a estigmas, não é? Eu posso ter a minha autonomia financeira, posso não depender da pessoa com quem vivo para estar bem, posso viver sozinha, por exemplo. E isto não desvalorizando aquilo que tu dizes, André, porque há muitas mulheres que ficam Sim. em relações, muitas mesmo, por incapacidade financeira. Aliás, até há muitos casais que não se separam porque não conseguem sozinhos, seja o homem, seja a mulher, sobreviverem, não é? Portanto, não desprezando isso, nem desvalorizando Claro. isso. Mas falando também de outras pessoas que têm outra realidade, não é? Mas falando também de outras pessoas que têm outra realidade, que têm esta liberdade financeira, liberdade entre aspas, mas não conseguem separar-se, ou por uma questão de máscaras sociais, ou porque o que é que as pessoas vão pensar, ou por medos internos de que eu não vou conseguir estar sozinha, eu não vou conseguir viver sozinha. E de certa forma estão presas também, não é? Não são livres. Ainda não são livres de romper padrões, não é? Não, De não, romper os seus padrões. sim. Um, Isto no porque, sentido de, eu acho que trazendo aqui esta sobrecarga a que estamos todas sujeitas de uma forma ou de outra, porque eu acho que estamos todas, isto é muito cultural, é mesmo muito cultural. Acho que sim.
aqui o caminho passa mesmo por ir quebrando estes estigmas. Acho que é super válido uma mulher querer dedicar-se à carreira. E se sentir que não quer ter filhos também é muito válido. E é muito válido dedicar-se uma série de anos à carreira, de repente tem um filho e quer dedicar só ao filho. E acho que era muito importante começarmos a desconstruir de uma vez por todas estes estigmas, porque não tem de ser o ficar em casa ou ser uma excelente profissional de topo de carreira. Eu posso escolher, em dado momento da minha vida, fazer uma coisa e depois escolher outra, como os homens também Ser podem. cíclica, não é? Ser cíclica, poder ter essa liberdade de escolha de que o que é que faz sentido para mim agora, não é? Enquanto, por exemplo, eu estou a falar de filhos, mas é um bom exemplo porque é algo que marca muito e que impacta muito a vida das mulheres, não é? Isso também não é por acaso que as mulheres são mães cada vez mais tarde. Não são só por questões financeiras, tem a ver também com questões profissionais. E, e, e de repente vem esta necessidade de estar com os filhos, não é? E depois vem, e agora como é que eu faço isto? Mas se eu fico com os meus filhos, parece que deixo de ter valor porque já não sou aquela pessoa, já não sou aquela profissional, já não sou a médica, já não sou a advogada, agora sou a mãe. E não chega a ser só mãe também. Então depois parece que ficamos todas aqui num limbo um pouco estranho. E de onde é que vem isto? Porquê que não me chega? Porque eu própria espero mais de mim, porque a sociedade espera mais de mim. Então é importante começar a desconstruir fora e dentro, e é uma desconstrução simultânea, eu acho. Não dá para Sim. desconstruir fora se cada pessoa não fizer o trabalho interno, não dá para fazer só o trabalho interno se nada muda cá fora também, não é? E não é só um desconstruir individual, porque Não. estávamos aqui a falar e eu estava a pensar que, pois é, assim, a minha avó já trabalhava fora de casa e dentro de casa, e dentro de casa era a única, à exceção da minha mãe, que desde criança começou a trabalhar também dentro de casa. Então, a minha mãe já fez um bocadinho diferente da minha avó. Não é? A minha mãe já criava um contexto em que o meu pai também fazia tarefas domésticas e nos colocava a nós os dois, a mim e ao meu irmão, a fazer as tarefas domésticas também. Contudo, eu acredito que a grande maioria da responsabilidade de gerir as tais tarefas invisíveis continuavam a ser dela. Os aniversários, comprar prendas para as pessoas, as consultas no médico, ir às reuniões da escola, o ir às compras, o que é que se vai comprar, o que é que se vai cozinhar, o que é que... o meu pai até podia fazer o jantar, mas quem comprava os ingredientes lá para casa era a minha mãe. Então, essa gestão toda doméstica, familiar e social das relações interpessoais do casal e da família é muito ainda uma tarefa feminina. Sim. E eu estava a pensar que isso ainda acontece, já noutro nível, noutra escala, mas ainda acontece na minha relação. Não é? E então o contexto de desconstruir interno e externo não é só um processo individual, e sim ele também coletivo. E estávamos a falar que esta sobrecarga traz um isolamento, uma solidão, não é? E eu vejo por mim que eu não, o facto de morar numa cidade, as mulheres importantes da minha vida, não é? Assim, as mulheres, não falo só da minha mãe, mas falo de amigas, falo assim de pessoas muito especiais para mim, que me poderiam dar esse suporte emocional e dividirmos problemas ou bebermos um chá juntas, não estão perto, não estão à mão, sabes? Não estão aqui ao lado. E acho que às vezes, ou as pessoas não têm esta teia, e parece que por mensagem não é a mesma coisa. Às vezes, quando olhas no olho e estás cara a cara, é que se vê aquela resistência ou aquele está tudo bem que não é está tudo bem e se indaga mais um pouco, não é? E se percebe a energia no ar, isto hoje deixa estar que eu faço, ou Sim. deixa estar que eu cuido de ti. Eu acho que não sei se foi a cidade que nos trouxe isto, não sei se foi este de repente múltiplos estímulos que nós tivemos, não só dentro de casa como fora de casa, e evoluir, são coisas que nos mantêm muito ocupadas. E normalmente, quando paramos de estar muito ocupadas, já passamos tantos limites, não é? Sabes que eu Que acho que é um misto de muitas coisas. Foi esta evolução nos últimos 50 anos, acho que foi. Tudo evoluiu, não é? Tecnologicamente,
o ritmo aumentou, tudo mudou, não é? Muito depressa, muitos estímulos, muita coisa. E depois também surgiu esta necessidade, não é? Estamos sempre a educar para a autonomia, para a independência, desde pequenino. Não é? Nós educamos a criança a ser autónoma, tem que ser autónoma. As crianças não são autónomas, nós não somos independentes, totalmente independentes. Não é? Nós não somos seres independentes, nós somos seres dependentes. O ser humano é o ser mais dependente desde que nasce até atingir a idade adulta. No reino animal é o ser que demora mais anos a atingir a maturidade. Sim, nós podemos ter momentos de independência, mas somos seres interdependentes. Precisamos desta interdependência para viver, para nos regular emocionalmente. Nós não somos seres isolados. Nada na natureza é isolado. Tudo o que fica isolado na natureza morre. E nós também. Vamos morrendo aos poucos. Portanto, eu não percebo porque é esta loucura coletiva de termos de ser todos muito independentes. Quanto mais independentes somos, mais temos que parecer que somos. Não? Sim, eu também ia puxar um bocadinho nesta questão da solidão. Esta questão da mulher, da forma como a mulher se sente, e muito também relacionado com esta questão de nós queremos ser muito autónomos e muito independentes, também não poderá estar relacionado com a pouca, agora se calhar não, agora já se fala mais sobre os sentimentos mais desagradáveis que uma mulher vai sentindo, associados aos papéis que supostamente deveriam trazer muita alegria e muita satisfação. Agora fala-se mais, mas durante algum tempo isso também era um tabu, não se falava no peso que a maternidade trazia, nas mudanças emocionais que isso trazia à mulher. Eu lembro-me que quando tive a minha primeira filha, já partilhei esta história com a Andreia, uma das perguntas que me fizeram, tipo, nos primeiros 15 dias foi: é a melhor coisa do mundo? E eu estava-me a apetecer, tipo, fugir, desaparecer, não sei, não estava a ser a melhor coisa do mundo para mim naquela altura, e eu sentia que não podia partilhar isso. Claro. Que não tinha, que se eu fosse dizer isso dessa maneira, que não era normal, que eu estava, como é que eu me estava a sentir assim? E acho que se calhar este lugar de solidão que as mulheres também se colocam também poderá estar relacionado ou não com este receio que nós temos da avaliação externa, daquilo que é suposto nós conseguirmos fazer ou não, de não estarmos a conseguir estar no nosso papel de super mulheres. Poderá estar relacionado. Eu acho que a solidão não é única e exclusiva das mulheres, também é dos homens. Eu acho que eles também vivem, na maioria das vezes, em profunda solidão. Mas é diferente a forma como vivemos isso. Porque, de facto, não é suposto um homem pedir ajuda, como também não é suposto uma mulher pedir ajuda. De formas diferentes, não é? E eu acho que esta solidão é principalmente no feminino, é uma solidão que tem a ver mesmo com o feminino e com a energia feminina e que vem de trás, vem de gerações, de mulheres que ficaram sozinhas, dos homens que partiram, que foram para a guerra, que fugiram, que morreram, que foram para o mar, que vieram. Eu acho que isto vem connosco também já de trás, não é? É algo que nos acompanha. Porque as mulheres, os homens iam para a guerra e as mulheres ficavam em casa e ficavam a tomar conta. E muitas vezes sozinhas. O meu avô paterno, por exemplo, isto foi uma história que eu soube há relativamente pouco tempo. O meu avô paterno era um de 4 irmãos e a minha bisavó ficou sozinha com 4 filhos muito pequenos, porque o meu bisavô fazia transporte de produtos hortícolas da zona de Mafra para a cidade de Lisboa, de carroça na altura, e houve um dia que desapareceu. Desapareceu, não sabem se faleceu, se fugiu, não sabem. Portanto, foi uma história que ficou tipo um segredo na família, mas a verdade é que essa minha bisavó ficou naquela altura, no início do século XX, sozinha com 4 filhos. Não é? E esta solidão é dura.
é uma solidão profunda, não é? Desta carga, que, por exemplo, não acontecia com os homens nas gerações anteriores, não é? Porque um homem que ficava sem a companheira ou sem a mulher na altura, ou arranjava outra mulher rapidamente para cuidar dos filhos, ou vinha as mães, ou vinham as mulheres cuidar de quem ficava, não é? E portanto, isto é uma solidão que me parece muito, muito associada às mulheres, não só nos dias de hoje, portanto, acho que nós já trazemos isto nos ossos, como eu costumo Aquela dizer, coisa de se eu traz. não fizer, ninguém faz. Sim, sou eu, tenho eu que fazer. E depois também Se eu. Uhum. muito feminino, eu faço tudo, ninguém me vê. Quem Ninguém cuida de mim? reconhece. Uhum. Ninguém reconhece. E quem cuida de mim? Não é? E quem me É o tal ajuda? trabalho invisível, não é? O tal O trabalho trabalho invisível invisível. que É. vai sendo passado de geração para geração, não é? Eu paro para pensar nos natais da minha infância. Eu lembro-me de chegar, os homens estarem todos reunidos à mesa, já a conversar e a beber, e as mulheres naquele trabalho de abelhas obreiras, não é? A preparar as coisas, e as crianças a brincar, claro. E eu penso assim, esse trabalho que nem tinha um agradecimento. Ninguém se Sim, sentava à mesa e dizia, pá, obrigado pela maravilhosa refeição que nos estás a servir. era suposto. Era Era suposto. suposto, Sim, era né? Além de normal. invisível, era uma obrigação, não era visto, não era reconhecido, mas a verdade é que é um trabalho fundamental. E acho que os homens também vão crescendo. Eu não sei se nós temos a mesma consciência de educar os meninos para o obrigado, ou para a desculpa, como com as meninas, não sei, é mesmo uma pergunta genuína, não sei. Eu não sei se a agradabilidade e a necessidade de ser bem educadas e simpáticas é igual, as educações são iguais. Mas eu vejo, por exemplo, eu tenho muito mais sensibilidade para agradecer pequenas coisas que são feitas, ou de reconhecer esse trabalho que é feito, às vezes até por outras mulheres, do que a maior parte dos homens. Acho que lhes escapa mesmo, escapa-lhes mesmo essas subtilezas, esse trabalho de rede, muitas vezes invisível. Sim, eu acho que tem mesmo a ver com a educação. E não é só com tudo o que está associado, não é? Ou educar uma menina ou educar um menino. Há várias experiências. Há várias experiências. É muito subtil, é muito inconsciente. Há uma experiência muito interessante em que se coloca, acho que foi feita em Inglaterra, coloca-se um bebê com dois educadores diferentes, dois cuidadores diferentes. E o bebê é uma menina, acho eu. Acho que é uma menina. E a primeira vez vestem-na de rapaz. Uhum, E depois a segunda vez de. Não, aliás, o educador é o mesmo. Portanto, é apenas um educador e um bebê. E dois bebés, assim é que é. Desculpem aqui a troca. Portanto, são dois bebés diferentes, mas invertem. Portanto, a menina fica vestida de rapaz, com roupas de rapaz, seja lá o que isso for, não é? Mas pronto, aquilo que é normalmente rotulado como sendo de rapaz, e o rapaz com roupas de menina. E a mesma educadora, perante os dois, reage de formas que fala de forma diferente, brinca com as meninas, brinca com brinquedos fofinhos, com peluches, com brinquedos com menos estímulo, com menos estímulo. E com o uhum, rapaz, com a menina que está vestida de rapaz, ela vai buscar brinquedos que estimulam mais, fala de uma forma diferente, tem uma atitude diferente com o menino, fala com. Então, vamos brincar, mais energia, mais estímulos, mais. Portanto, logo aí há uma diferença profundamente impactante no crescimento e no desenvolvimento da criança, que é o número de estímulos que recebe. As meninas recebem menos estímulo. É curioso, não é? uhum. E portanto, Recebem menos eu não estímulos e sei. estímulos mais de, mais de gentileza, mais de fofinho, não Sim, mas é? afetam inclusive o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento motor, muitas vezes, não Uhum, é? Não quer dizer, isto obviamente é uma experiência, não se pode generalizar para tudo, mas é muito interessante perceber como inconscientemente uma pessoa que é educadora e, portanto, à partida está sensibilizada para estes temas, ou deveria estar, não é?
E mesmo assim, perante um menino e uma menina, ou na aparência, tem um comportamento completamente diferente e vai buscar estímulos completamente diferentes. Portanto, já não é só a história dos brinquedos de menino e brinquedos de rapaz. Estavam lá todos, não é? É também o tipo de brinquedo que se vai buscar. O tipo de brinquedo que se vai E o buscar. tipo de abordagem que E o tipo de abordagem que se tem, o se tipo usa. de ligação que se estabelece com as crianças. E, portanto, obviamente que isto depois tem todo um impacto ao nível de desenvolvimento. É muito subtil. Não é só no educar para o obrigado ou desculpa, sabes? Pode acontecer ou não, mas é toda a forma como nós vamos recebendo esta educação, em termos de estímulos, em termos de diálogo, em termos de relação, em termos de palavras, de expressões, toque. Toca-se muito mais rapidamente numa menina do que se calhar num rapaz. Há aqui muitas coisas que não estão certas nem erradas, não é? É simplesmente que moldam e formam as meninas. Depois sabemos aqueles estereótipos habituais, não é? Que as meninas têm que estar a falar baixo, têm que estar mais caladinhas e não podem gritar. Uma menina não grita, o menino se grita, pronto. É o rapaz a ser rapaz, não é? Estas coisas, não é? Que se continuam a perpetuar ainda. Apesar de estar muito diferentes e de estarem muito mais conscientes para estas coisas, mas mesmo quem está consciente, há muitos comportamentos destes que estão profundamente enraizados. E que nós nem nos apercebemos que os temos, nem nos apercebemos. Só quando vemos ela depois, ao final da experiência, mostra-lhe o vídeo e explica-lhe o que é que se passou, e ela fica profundamente choque. chocada com a diferença, e depois é curioso, tenta justificar, não é? Depois vem a criança dela também. Ai, portei-me mal, deixem-me lá justificar o que é que eu fiz. Deixem-me dizer porquê. Deixem-me dizer porquê. Mas esta solidão, eu acho que vem connosco e vem também muito desta independência que cada vez mais temos que ter. E daquilo que tu dizias, do isolamento. Perdeu-se o sentido de comunidade. Perdeu-se. E nós somos seres interdependentes. O que acontece é que muitas vezes, muitos de nós somos emocionalmente imaturos, mesmo na idade adulta, quando nos relacionamos, estamos em relações de dependência, que às vezes nem são muito saudáveis para nós. Eu acho que aquilo que estavas a dizer, deste nós vamos por modas, não é? É aquilo que eu digo, vemos o problema e vamos então à procura da solução sem pensar que novos problemas essa solução nos traz, não Sim. é? E eu acho que esse problema, salvo seja da autonomia, que em alguns casos é mesmo saudável, não é? E lá está, é como tu dizes, não é estar sempre na autonomia, Não. também não é estar sempre na dependência. Na dependência. Eu acho que esta necessidade de autonomia veio da consciência de que havia muitas relações de dependência que não eram de dinâmicas de dependência que não eram saudáveis. E realmente, ok, então qual é a cura para a dependência? A autonomia, bora lá. Sim, Então, sim. bora Não, lá. e é Não é? importante que um adulto possa ser autónomo. É muito importante, não é? Que Sim, não então dependa olha, de outro ser humano a não ser que tenha alguma incapacidade, alguma questão física ou de saúde claro. que impeça. Portanto, é importante nós sermos autónomos e podermos Então ser vamos a independentes. isso. Vamos a isso, vamos distinguir o que é uma autonomia saudável e uma interdependência saudável. Obviamente, estamos aqui a generalizar e vamos dar assim exemplos que depois poderão ter algumas nuances em casos particulares, como esse que estavas agora a dizer, um adulto que tenha alguma alteração de desenvolvimento, ou tenha algum problema, ou tenha uma incapacidade, seja ela física, seja ela mental, seja de que for, não é? Mas o que é que caracteriza então uma autonomia saudável, pontual, em certos momentos, e o que é que caracteriza uma interdependência saudável? Uma interdependência saudável é quando tu consegues estar em relação, presente contigo e com o outro. Eu estou comigo, estou consciente de mim, das minhas emoções, das minhas sensações, das minhas necessidades. E em simultâneo eu consigo empatizar com o outro, consigo ver o outro, consigo estar com o outro. Claro que eu não faço isto constantemente em simultâneo, não é? É quase como uma dança. Eu estou comigo, presto atenção ao que se passa comigo e estou com o outro. Portanto, e o outro também consegue fazer o mesmo. Isto é uma interdependência.
eu estou na relação, não deixo de ser quem sou, não me abandono, Não me anulo. não me anulo para estar em relação. E aqui, se isso acontece, eu já estou na dependência. Aqui é claro que as fronteiras disto são muito ténues e é preciso um trabalho individual para tu conseguir estar em relação de uma forma interdependente e criar essas teias de suporte, porque senão podemos facilmente cair na dependência. Mas quando eu falo de uma interdependência saudável, imagina, vives num prédio, como eu vivo num edifício. Somos 4 vizinhos, não é? Vemos que somos autónomos, somos independentes, cada um tem a sua vida, não sabemos propriamente dos detalhes da vida uns dos outros, mas imagina, eu sei que a vizinha do lado está doente. Por acaso, soube que estava doente. Vou lá e levo uma sopa. Porque sinto que se calhar pode ser algo que ela que vai aconselhar, que lhe vai dar um colinho, não é? E é isso. Não preciso de um agradecimento, não preciso que ela me retribua nada. Eu não vou dar com a expectativa de querer parecer a boa samaritana. Não. Há aqui um ser humano que vive aqui perto, que está aqui ao meu lado, e que eu sei que está doente e que se calhar até está sozinha. Eu vou lá dar uma sopa. Ou se calhar nem está sozinha, mas tem crianças ou tem. E eu vou lá, olha, precisas que eu fique com as crianças um tempinho, só para descansar? Ou, olha, eu vou dar uma volta, queres que eu leve os miúdos? Isto é interdependência. É um equilíbrio entre o dar e o receber saudável, mas sem me perder de mim e sem esperar que o outro me devolva, seja o que for. Nós desaprendemos, se é que alguma vez aprendemos a fazer isso, à bruta, porque estás a Sim, falar, sim. e eu neste momento não estou a imaginar ninguém aqui Por perto de mim. por isso é que eu te dizia há pouco, eu acho que isto que eu estou a dizer é quase utópico, Yeah. não é? Nós somos tão autónomos e interdependentes que tudo funciona nesta perfeição. Não, não vai, eu acho que isso não acontece, mas é muito importante o trabalho individual, é mesmo muito importante, porque No fundo é sem uma te linha do conheceres, horizonte, sem te não é? conhecer, sim, sem te conhecer. É um caminho, é uma direção. É uma direção. Mas sem te conheceres e sem trabalhares em ti, é muito difícil dar sem estar à espera de receber. É muito. Mas dar também com limites, não é? Porque eu vou lá dar a sopa, eu vou lá ajudar, mas eu não vou adivinhar as necessidades dela. Eu posso chegar lá com a sopa e ela dizer-me assim: olha, obrigada, mas eu não preciso. Eu tenho mesmo aqui comida, não estou a precisar. Bem, tudo bem, venho com a sopa para casa, não é? É isto, é estar preparado para isto tudo, sem ir à ferida da rejeição, ou seja, pronto, pois é isto, e para isto é preciso ter um trabalho individual feito. Nós estávamos aqui a falar e eu estava a refletir um pouco como é curioso que a sociedade, ok, impele-nos um pouco para a autonomia, mas quando estamos em relação, não aceita essa autonomia tão bem Não. e quase que nos exige uma dependência. Quando nós estamos em relação com o outro, e Isso nomeadamente... deixa-nos num dilema, não é? Desculpa interromper-te, deixa-nos Sim. sempre num dilema permanente, que é, eu dou e esgoto-me com os outros na relação, seja qual for a relação, esgoto-me ao limite, e isto andamos todos a fazer, ou quase todos, Sim. e depois preciso de cuidar de mim, mas parece que para cuidar de mim eu tenho que me retirar da relação, Isso, porque eu não aprendo a estar em relação sem me abandonar. sim. Não aprendo a estar em relação a cuidar de mim também e do outro. Mas isto é algo que nos é exigido Sim, culturalmente também. É sim, quase. sim. E quando eu não estou a dar em relação, e alguma coisa corre mal porque eu não estou a dar. Sim. E não, eu se calhar até estou a ser verdadeira comigo, ou estou a procurar satisfazer aquilo que para mim é importante, estou a cuidar de mim, mas isto não é entendido dessa forma socialmente, ou seja, parece que andamos aqui na dualidade da autonomia e da dependência e nós nem sabemos muito bem, então, mas é para dar, não é para dar, é para depender. Eu acho que não tem que ser a dualidade, acredito mesmo nisso. Mas para conseguirmos chegar a esta dança entre as duas coisas, entre o estar na relação e ser independente,
precisamos trabalhar primeiro a nossa independência, porque nós somos seres profundamente dependentes, porque não somos emocionalmente maduros. Não é? E eu Então, acho que às vezes os exemplos estão longe. Às vezes queremos aprender a interdependência e a autonomia através de um livro que lemos, ou de um autor, ou de um pesquisador que ouvimos ou vemos no audiovisual, e aqui ao lado, sei lá, o meu companheiro, a minha mãe, o meu pai, não têm exemplos pertos nem de autonomia saudável, nem de interdependência saudável, Sim. digamos assim. Sim. E nós, como seres humanos, aprendemos através da observação do outro, não é? Aprendemos a ver e ouvir e a sentir na relação com o outro. Portanto, se eu não Sim. vivo isso, não é? Isso Crescemos na relação. Crescemos na relação, não é? Sim. Então, como é que eu depois tenho a teoria, racionalmente percebo o que isso é, mas depois não consigo experienciar, ou demoro mais tempo a experienciar isso na prática? Lá está, porque este trabalho individual depois não anda todo ao mesmo ritmo, não é? Eu não Sabes que eu consigo. acho, agora que estamos aqui a falar sobre isso, a minha opinião, não sei se, mas acredito que esta procura da independência e também o facto dessa independência e autonomia nos estar a levar à exaustão e ao isolamento, perdão, cada vez mais também, porque lá está, porque nós aprendemos a tomar conta de nós sozinhos, e sozinhos é muito mais fácil de estar, porque não há conflito, não é? Não há negociação. Não há negociação, não há ninguém do outro lado a dizer que não quer, que não gosta, que afinal não é isto, que é outra coisa. E então o que é que temos feito? Mas eu acho que é o caminho que temos que fazer como coletivo e como sociedade, não é? Tem havido esta procura cada vez maior do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, de como é que eu posso cuidar de mim, como é que eu posso tratar de mim, e que até começámos, que antes era visto como algo egoísta e agora já não é egoísmo, portanto, e há aqui um bypasszinho que é, não, tu cuidas de ti para poder cuidar melhor dos outros. Não, tu cuidas de ti porque queres cuidar de ti, porque é importante cuidar de ti, ponto, por ti. Mas isto não é egoísmo, mas este por ti e por mim também tem levado aqui, de alguma forma, e isto é a minha percepção, não sei se será a vossa também, quem consegue fazer este percurso de autocuidado, de autoconhecimento, também tende, de certa forma, às vezes, a começar a isolar-se mais. Porque as relações são tóxicas, afasto-me. Em vez de... Claro que há relações que eu posso simplesmente não querer na minha vida e está tudo bem. Mas depois há outras que são só relações difíceis, desafiantes, não é? E eu não preciso de me afastar, mas eu posso ter ali uma oportunidade de crescimento. Qual E é a de linha? levar. Qual é a linha? De ter este meu autoconhecimento e de aprender aqui a estar naquela relação sem me abandonar, cuidando de mim. E este é um grande convite que eu acho que está presente neste momento. Eu cuido de mim, eu trato de mim, eu faço as minhas meditações, eu faço o meu exercício, tenho o meu autoconhecimento, as minhas pesquisas e declarações individuais. E depois, como é que eu vou estar na relação? Vou estar com alguma arrogância de, olha, se me chateias muito, eu vou-me embora porque estás-me a perturbar o meu bem-estar. Ou Ou faço ghosting, desapareço e não digo nada. desapareço, tipo, esquece, és tóxico. Também se está aqui muito nisso. E isto está a levar também ao isolamento. Eu não posso estar bem só quando estou Numa sozinha. relação. Ou quando estou na relação, porque estou a fazer algo, no meu caso, por exemplo, eu faço algo que adoro, não é? E também percebi que quando estava na relação a nível profissional, aprendi muito bem a fazer esta distinção de quem sou eu aqui nesta relação e como é que eu estou com os outros também em simultâneo. Portanto, esta dança fora do espectro profissional, não é? Nas minhas relações, é muito mais difícil para mim fazer isso. E este é um convite muito interessante, não é? Porque, de facto, eu preciso, às vezes, pedir ajuda. E se eu estou na minha bolha, quem é que está na minha bolha para me ajudar? Ninguém. Não é? Porque se eu construo a minha bolha, eu sinto muito bem dentro da bolha. É muito... Traz-me esta metáfora da vida, não é? Da expansão e da contração.
que é a vida, o universo, é tudo aquilo que nos rodeia, tudo nos mostra isso, não é? Também dentro de nós isso acontece, a expansão e a contração, a expansão e a contração. E a contração é um movimento feminino que tem levado a maior bem-estar, não é? Esta contração de ir para dentro, de procurar dentro de nós a resposta, de recolhimento, mas nós não podemos estar sempre contraídos, nem podemos estar sempre em expansão. A sociedade valoriza muito a expansão permanente, que leva um correr desenfreado que nos leva aos limites, todos, não é? Que ultrapassa todos os nossos limites. Quem consegue encontrar o caminho para a contração tem tendência a ficar por lá também. Seja de que forma for, seja através do autoconhecimento, da terapia, seja através da depressão, seja através de que forma for, não é? Fica por aqui porque isto acaba por ser confortável, mesmo que seja desconfortável. Agora, fazer o caminho entre um e outro, esse é o desafio. E esse é o passo seguinte, a verdadeira aprendizagem. Como é que eu me sinto quando saio da contração para ir para a expansão? E este é um movimento também da relação. Eu estou comigo e estou com o outro. Estou com o outro e estou comigo. Estou presente em mim e com o outro. Isto é uma grande aprendizagem e um grande desafio que não tem fim e que também não é um equilíbrio que se encontra. Não há um 50%, estou 50% comigo e 50% com o outro. Não. Eu posso estar... E é diferente para todos. E é diferente para todos. Eu, por exemplo, para mim é muito mais intuitivo o sair da contração para a expansão, e é um movimento que eu aprendi a amar em mim, porque foi um movimento que sempre foi muito elogiado, sempre foi muito reconhecido, sempre foi muito apreciado pelos outros, por quem me rodeia, este movimento de expandir, de evoluir, de crescer, de vir cá para fora. E a minha dificuldade ainda é amar o movimento de desacelerar, de recolher, de não aparecer tanto, de não expandir, de integrar, de esperar. Esse é o movimento da energia feminina. Isso. Esse é o movimento da energia, que é pouco valorizado. E nós gostávamos de falar contigo também sobre isso, Margarida, esta questão das energias femininas e masculinas, que tanto se fala atualmente, e que também está relacionado com o que nós começamos a falar no início. A mulher, para sair, teve que assumir uma energia mais masculina, e foi esquecendo um pouco a sua energia mais feminina, ou então para vingar teve que ter esse papel, teve que assumir, e o homem também lhe é pouco concedido a possibilidade de também de vivenciar uma energia mais feminina. Como é que nós atualmente, na sociedade em que vivemos, com os ritmos que vivemos, com as exigências que colocam aqui à mulher, mas também ao homem, como é que nós conseguimos ir buscar um equilíbrio, se é possível encontrar esse equilíbrio? Eu acho que não há, o chamado equilíbrio é cíclico, não é? Esta dança é como a linha da vida que vê dos batimentos cardíacos, não é? Porque não há um equilíbrio. O equilíbrio é um ponto que depois mal acontece, já está a começar a desequilibrar-se. O que eu acho aqui importante é, homens e mulheres, obviamente, têm energia feminina e energia masculina. O que eu acho é que todos nós temos estado a viver formas muito pouco saudáveis de energia masculina e energia feminina. E por isso, o sofrimento, não é? Porque nós fomos buscar uma energia masculina que era a do género masculino, mas muitas vezes desvirtuada, não é? Uma energia de pouco, que acede pouco às emoções, ou que não se permite sentir, ou que vive muito mais no lado prático e mental e racional, e que não tem mal nenhum, não é? Mas que é a energia que perdeu a capacidade de parar, de colocar limites, de dizer não. A energia que faz, que quer resolver, a energia que vai para que quer fora. resolver, que vai para o mundo, que concretiza, direcionada, que tem foco. Mas a energia masculina, saudável, é também energia protetora. É a energia que diz, agora vou parar. Agora aqui é o limite, agora é para cuidar. Porque os guerreiros vão para a batalha, não é? Usando aqui a metáfora do guerreiro. Os guerreiros podem estar muitas horas em batalha,
mas precisam de descansar, de dormir, de se nutrir. E celebram quando estão E vivos. celebram também. Portanto, também têm esta energia feminina de recolhimento e de acolhimento e de nutrição. Só que parece que se perdeu isto, não é? Temos que estar sempre a fazer, porque só o fazer, só a performance é valorizada. Seja onde for, seja do pré-escolar até à velhice, que depois, como não se produz, não se tem grandes performances na velhice, deixa de ser valorizado, não é? Como está a acontecer, ao contrário do que acontecia antes, em que as pessoas mais velhas eram altamente valorizadas e respeitadas, toda a sabedoria acumulada de vida, não é? E o tempo com elas, não é? O E o tempo tempo com com elas era elas. uma coisa muito valiosa. Aliás, nas aldeias ainda há muito essa coisa de sentar à mesa a conversar, ou ficar depois da refeição ainda a conversar, a ouvir as histórias. Eu ainda tenho a sorte de ter uma Mesmo tia-avó. assim, até Uhum. à avó, assim, anciãs na nossa vida, não é? E mesmo assim, esta energia masculina desvirtuada acaba por ser mais valorizada do que a feminina, porque está mais associada ao fazer e à concretização, aos objetivos, a esta economia capitalista onde vivemos também. Aquilo que é visível. Aquilo que é visível. Aquilo que é visível. Ou que é mais facilmente É visível. mais fácil, porque o feminino, a energia feminina tem sido associada também a algo pouco interessante, à submissão, à fragilidade, à falta de força, de capacidade de concretizar, ou excessivamente emocional, demasiado sensível, e portanto foi Ou rejeitada, foi aceitar abusos, ou ficar aceitar calada. abuso, permissividade, ou ficar em silêncio, e foi sendo rejeitada também pelas mulheres, porque de facto não era mesmo nada saudável, não é? Em mim ninguém manda, não preciso de Em homem mim ninguém nenhum. manda, não é? E isto é trazer uma energia masculina que era a que estava disponível, é a que existe. Portanto, aqui não é. O que é interessante aqui é começar este movimento, perceber este movimento de contração que é tão importante, conseguir parar. Parar. E parar é fazer nada. Não é fazer exercício físico ou fazer meditação, é fazer nada. É permitir-me estar, contemplar, ficar comigo, perceber o que é que está aqui hoje, como é que eu me sinto, o que é que me apetece, não é? É o estar a observar o que se Contemplação. passa. É a contemplação externa e interna de mim própria, não é? E isto é a energia feminina, porque a energia feminina, na sua forma saudável, é uma energia do mistério, do desconhecido, da sombra e da escuridão. Isto é assustador. Isto é assustador. E é uma energia também de nutrição, é a energia da terra, debaixo da terra, não é? Que É o nutre a ir semente. sem saber o que é que vai acontecer. É o ir sem saber, é o permitir-se sentir todas as emoções, se calhar no mesmo dia, não é? Porque o empoderamento feminino nada tem a ver com as conquistas profissionais e com mulheres de braço no ar, vestidas com blazer e... Não tem nada a ver com isso. O empoderamento feminino é descobrir esta energia feminina. E esta energia feminina está naquilo que a nutre, está nas coisas do dia-a-dia, simples. A energia feminina é uma energia de acolher, é receptiva, é de nutrir e também pode ser destruidora. Porque é a energia que limpa, que deita abaixo, que põe fora, se for preciso. Não é? E nós somos tudo isso. E podemos ser sensíveis, e podemos ser vulneráveis, e podemos ser frágeis, e acolher também isso. E se o conseguimos fazer a partir de um lugar de uma energia feminina saudável, é de um lugar de muita força, de muito centramento. E com isso podemos também acolher quem está à nossa volta, outras mulheres. Porque esta energia masculina muito presente nas mulheres fez com que elas entrassem em competição umas com as outras. Sim, e não só, fez também com que criassem homens mais femininos. As mães com uma energia mais masculina. Sim, sim, por compensação. Exatamente, fazem depois criar
homens um bocadinho mais femininos, com indecisão, com incapacidade de fazer escolhas, de arriscar, de sair do ninho, de conquistarem o mundo lá fora, porque lá está, aquele exemplo. Eu acho que estar entre mulheres é muito saudável para mulheres e estar entre homens também é muito saudável para os homens. Claro que depois, estando todos juntos, também é maravilhoso e lindo. Também, sim, mas é Mas muito importante. é importante esse tempo, por aquilo que estávamos a falar, nós aprendemos a ver, a ouvir e a experienciar dentro da relação com o outro. Então, como é que eu aprendo a ser mulher? Observando as mulheres da minha vida, vivendo com elas, experienciando estar na relação com elas. Há pouco estavas a falar que o autocuidado facilmente se transforma mais numa tarefa, mais numa sobrecarga, porque nós vamos para o autocuidado com os mesmos recursos internos que temos disponíveis e que aprendemos nas relações com as mulheres da nossa vida, não Sim, é? Então nós não vamos para o autocuidado da mesma forma com que cuidamos dos outros. não. Nós não vamos para o autocuidado com a mesma sensibilidade de acolhimento e de observação e de calibração do outro. Se o nosso filho está doente ou a nossa criança está a sentir-se em baixo, nós não vamos lá pressionar, nós vamos cuidar, mimar. Mas quando estamos doentes, como é que nos tratamos? Como é que nos cuidamos? Não é? Eu acho que tem muito a ver com isso, com essa nossa... A energia feminina é a energia da cura Isso. física e da cura emocional. Isso. E por isso é que está tão difícil haver cura física e emocional. É que as pessoas estão cada vez mais doentes e cada vez emocionalmente mais doentes também. Porque a energia feminina é o caminho para podermos encontrar outra forma de estar juntos como humanidade. Porque é a energia da cura. Quando nós estamos doentes, nós temos que parar com a culpa toda, que eu devia estar a fazer isto, devia estar a fazer aquilo, não posso parar, não posso. E às vezes temos mesmo que parar porque vamos ao chão. Não há como não parar. E às vezes paramos definitivamente também, não é? A energia feminina é a energia da cura. Só que só nos permitimos parar no limite da exaustão total ou físico, mental, emocional, o que quiserem dizer, chamar. E isto é que não faz sentido. Já chega. Já chega. Porque abordamos, exatamente aquilo que está a dizer, nós abordamos o autocuidado a partir da mente. Ok, vou definir um objetivo, tenho que cuidar de mim, vou definir aqui um plano, uma estratégia, vou acrescentar à minha agenda, à minha lista de tarefas, e depois, como aqui o cuidar de mim não é uma prioridade, quando surge outra coisa qualquer, que surge sempre, o autocuidado salta da agenda. Ainda poderia trazer aqui uns balõezinhos de oxigênio à saúde física, emocional, mental, espiritual, o que tu quiseres chamar. A questão é essa, que esta energia feminina não é mental. Não vem daqui. Esta autoridade não é um plano de ação. Não é um plano de ação. É eu estar no meio do meu dia de trabalho e vou almoçar e permite-me ir dar um passeio. É ter na minha agenda uma manhã bloqueada, seja durante a semana, seja ao fim de semana, consoante o trabalho de É cada ter um. espaço vazio Ter para o espaço encheres com o vazio. que estiveres a precisar. O que é que eu vou fazer? Eu não tenho que pôr nada naquele espaço. É tempo. O que é que me apetece? E naquele dia, eu acordo, ou ao final do dia, seja lá a que hora do dia for esse espaço, e perguntar-me o que é que me apetece agora? Como é que eu estou hoje? Porque eu posso ter planeado e fazer uma caminhada e só me apetece estar no sofá com um chá, não é? Ou posso ter planeado e fazer uma massagem e apetece-me ir jantar com os amigos, não é? Ou apetece-me. Isto é autocuidado. O autocuidado não tem que ser uma coisa que eu faço para mim sozinha. O autocuidado pode ser para mim, num determinado dia, estar com umas amigas ou estar com os amigos, a conversar, a falar, seja do que for. Isso é autocuidado, é tempo de cuidar de mim, não é? Mas não faz sentido pô-lo na agenda com 2 ou 3 dias de antecedência ou com um mês de antecedência. Porque eu não sei como é que vou estar nesse dia. Portanto, o caminho para o verdadeiro autocuidado é o caminho da energia feminina. É o caminho de me conectar comigo, de ir para dentro, de perceber como é que eu estou, como é que o meu corpo está, como é que eu me sinto. É o caminho de me ligar às minhas emoções.
sem medo de me descontrolar, sem medo de pedir ajuda se for necessário. Porque às vezes é. O Porque às caminho de vezes nos é. ouvirmos, O caminho de nos escutarmos, de perceber o que neste de momento, o que é que eu perceber preciso, o que eu que é preciso. E às vezes as pessoas eu não própria, eu não sabia responder esta pergunta. Como é que te sentes? No corpo? Não sei. Sinto no corpo. Deixa-me ir à roda das emoções ver o que estou a sentir. Sim, deixa-me lá ir buscar um nome para estas coisas estranhas que estou a sentir aqui. Eu não sei, olha, estou a sentir assim, parece que sinto necessidade de mexer o corpo. E isto é suficiente. Se calhar nem consigo dizer qual é a emoção, não há problema. Não é? Eu consigo imaginar se tenho necessidade de movimentar o corpo, de esticar o corpo. Consigo imaginar quais são as emoções que podem estar por aqui, porque aprendi sobre isso. Mas não preciso de aprender. Não é? As, as, Nós desconectámos muito de nós, do nosso corpo. Não basta ler livros, não basta fazer cursos, não basta. Não chega, às vezes nem é preciso isso. É Se quisermos preciso saber, esta. podemos querer saber mais, claro que sim. Mas eu saber e não sentir, saber e não pôr Não em praticar, prática, não praticar no sentido de trazer viver. para o dia a dia, para a matéria, para o meu dia a dia, para as minhas rotinas. Porque eu fazer um curso, ou fazer um retiro, um balão de oxigênio, sem dúvida, aprendo coisas novas, conecto com pessoas, encontro a minha tribo, sim. E quando eu não tenho a tribo, perto, como é que é? E quando eu estou naqueles dias em que tudo acontece e não corre nada bem, como é que eu faço a gestão destas emoções? O que é que eu posso Sim. fazer por mim? E o saudável não é andares de balão de oxigênio em balão de oxigênio, Não, não é? claro que não. Claro que Quem não. está com balão de oxigênio normalmente está com dificuldade em Em respirar. respirar, claro que sim. Então é pensares que sim, podes ter esses momentos de autocuidado e de preenchimento de necessidades de forma mais marcada no tempo, não é? Eu acho que há espaço realmente para os vários tipos de cuidado, não é? Claro. Há um cuidado que, sei lá, com o nosso corpo e com a nossa mente, que nem sempre nos vai apetecer, sobretudo por aquela tal sobrecarga e solidão que falávamos. Não é? Às vezes o comer saudável, epá, não me apetece nem sempre, não é? Às vezes apetece mesmo comer coisas que não são Sabes que a questão é quando tu te saudáveis. conectas a conectar com o corpo e com as tuas Uhum. necessidades e com as tuas emoções, o comer saudável é algo é orgânico quase. Começas a distinguir aquilo que respeita à tua integridade. Sim, começas a perceber o que é que tu queres comer e o que é que o teu corpo precisa. Já não é o Uhum. plano que tem que acontecer, já não é aquele Yeah. alimento naquela quantidade, é o alimento que te apetece na estação, ou que te apetece neste tempo, e esse é o alimento que tu precisas. Sim, sim, e é mesmo Claro essa. que podes ter informação, não é? Sim, Podes ter sim, mais informação, olha, se me está a apetecer isto, vou comer menos quantidade, se calhar não preciso comer tanto. Posso ter essa informação, mas vou buscar algo, não é? Que me nutre o espírito, que me nutre o corpo, que me nutre a alma, que me nutre naquele dia. Porque é aquilo que eu estou a precisar. uhum. Não tem nada a ver com compensações emocionais. Estou a falar de uma coisa Não, completamente diferente, não é? sim, 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 Falar sim, de uma sim. coisa completamente diferente. E esse é o caminho. É um caminho que não é fácil, é constantemente em busca disto. Eu vou dar um exemplo disto, do que estou a dizer. Eu muitas vezes eu trabalho por conta própria, portanto faço a gestão do meu tempo e do meu horário, o que nem sempre é mais fácil. Também Bem aprendi sabemos, isso, também bem aprendi, sabemos. mas Eu pronto, descobri que eu sou uma dá-me, péssima patroa. sou uma péssima patroa, mas dá-me alguma liberdade, por exemplo, para pôr na minha agenda um dia livre durante a semana. E o que eu faço, comecei a fazer, eu fazia muitas vezes a caminhada, então punha ali 1 hora ou 2 de manhã para ir fazer a minha caminhada na agenda. E era mais uma tarefa, não é? Era mais uma tarefa que facilmente descartava, facilmente descartava. E o que eu comecei a fazer é olhar para o meu mês e bloqueio algumas manhãs. E nessas manhãs eu não vou fazer uma caminhada, eu vejo o que é que me apetece fazer, primeiro. E muitas vezes é a caminhada. E quando vou fazer a caminhada, eu vou fazer a caminhada sem objetivo e sem tempo.
Então eu não vou fazer aquele percurso, não vou estar. Eu conto os passos, mas é o telemóvel que conta, eu não estou a vê-los na altura. Nem quero saber disso. E vou fazer a minha caminhada. E muitas vezes vou à praia, porque vivo perto da praia, e vou caminhar na praia, e às vezes sento-me e fico ali a olhar o mar, e depois caminho mais, e depois volto para trás, e depois vou outra vez para o mesmo sítio, e depois, eu queria pudesse-me ir para. E estou muito neste sentido, como uma criança que anda a explorar. E é isso. Estou-me a conectar comigo, estou-me a conectar com a natureza, e estou a caminhar na mesma. Só que muito mais presente comigo. Se eu vou caminhar a pensar em tudo o que tenho para fazer no resto do dia, eu mexo Ou em o corpo. quantas calorias estás a gastar, ou em quantos Eu passos mexo tens o que dar. corpo, é melhor do que ficar sentada. Claro que sim. Eu mexo o corpo, eu movimento, eu faço exercício. É melhor do que ficar sentada. Mas não estou presente em mim. E não tenho prazer. Isso é muito mais fácil eu descartar isso da minha vida e deixar de o fazer. Eu caminho muito mais agora do que quando estabeleci objetivos ou queria implementar uma rotina. Porque essa implementação de autocuidado vinha a partir de um ponto de obediência. Sim, Eu de vou mandar em imposição. mim mesma para fazer isto, não é? Eu vou fazer comigo o que os adultos fizeram lá atrás quando queriam que eu fizesse algo, não é? E agora como é que eu estou numa relação consciente comigo mesma? Eu acho que aqui o mais importante que tu estás a oferecer, Margarida, é este convite para a observação e a conexão. Porque onde há conexão com o corpo, connosco, há menos espaço para o abuso. Até o autoabuso, Até não o é? autoabuso. O autoabuso às vezes não precisa de ser uma coisa muito grave, de estar numa relação super tóxica. Às vezes é só coisas de eu sei o que me faz bem e não faço. Eu sei o que é que eu estou a precisar e acabo por não ir, porque de repente apareceu aqui uma coisa. Então é aquela, quanto maior for a desconexão de mim, do meu tempo, do meu ritmo. Eu nunca mais me esqueço de uma experiência que eu tive na Índia, em que eu sempre fui, eu cresci com uma frase que é: compara-te sempre aos melhores, compara-te sempre aos melhores, né? Então eu sempre tive muito prazer em chegar nos primeiros lugares, onde quer que fosse. Então eu estava a subir uma montanha e eu estava com diarreia, não é? Típica da comida indiana, e menstruada no segundo dia. E eu estava super lenta para aquilo que eu gostava de estar e estava super introspectiva, estava mesmo com a energia muito feminina. E aquilo era-me tão desconfortável. Eu estava, mas estou a ficar para trás, eu tenho que me despachar, eu tenho que andar mais depressa, eu tenho. E às tantas eu só comecei a respirar e a conectar-me. E até a queixa das dores e a queixa dos limites que eu estava-me a obrigar de não consigo mais, agora tenho que parar um bocadinho, desapareceram, porque eu já não me estava a obrigar a ultrapassá-los, sabes? Estava só a calibrar se consigo dar mais um passo? Ok, consigo. Consigo inspirar e expirar e sentir o meu Sabes o que é que coração, estavas a fazer? consigo. Estavas a acolher-te, Uhum, em uhum. vez de te abandonar. Estavas a trazer Ou de energia me feminina, obrigar, a te ou de me obrigar. obrigar, Energia feminina é tipo, isto, é acolhimento. É yeah. acolhimento. Eu estou num dia mau, eu acolho isto. Apetece-me chorar, eu vou chorar. Eu sei que é cíclico. E se estou a chorar, não corro o risco de ficar a chorar o resto da vida. E isto é um medo, parece um medo visceral que nós temos de que se nos entregarmos a este processo nosso de emoções mais desconfortáveis, sim, e às vezes precisamos de ajuda para nos conseguirmos realmente, para conseguirmos atravessar este processo, nem sempre é possível fazermos sozinhos, principalmente quando estamos, quando derivam de processos traumáticos mais profundos, Uhum. aí é mesmo preciso ajuda, não é interessante fazer sozinho, mas Yeah. aquelas emoções que nos vão acontecendo no dia a dia, eu posso chorar, claro que eu posso chorar, claro que eu posso estar num dia, acho tudo péssimo, e um dia não, um dia de chuva dentro, interno, não é? E posso estar assim, e posso acolher-me assim, sem dizer, não posso estar aqui agora a chorar, já estive a chorar a manhã toda, agora vou.
vou ter que fazer alguma coisa de útil o resto do dia. Isso é tão útil. Eu poder chorar, permitir-me e acolher, seja chorar, seja divertir-me, seja rir-me, seja dançar, seja o que for que me apetece, que eu preciso fazer naquele momento. E a energia feminina de cura é isto. É este acolhimento do que está agora, do que se apresenta. Mas para estar consciente disso, eu tenho que olhar para mim. E tenho que estar comigo. E tenho que aprender a fazer isso. E tenho que aprender a fazer isso. E às vezes não vou aprender sozinha, vou aprender procurando um profissional, uma profissional, procurando um círculo de mulheres, procurando um espaço seguro onde alguém me consegue oferecer essa experiência de eu me perceber nesses lugares. É Para quase mim, o como... círculo de mulheres, da forma como eu os vivo, estar em círculo, e tu também conheces, já experienciaste, para mim, o círculo de mulheres é um acelerador desse processo. Não é? Porque o efeito de grupo acelera mais este processo, porque somos espelhos umas das outras e acabamos por nos vermos umas nas outras e nos percebermos umas nas outras, e o processo de uma é o processo de todas as que estão presentes. Portanto, para mim, é um acelerador deste processo e permite fazer um trabalho muito interessante, ao mesmo tempo que se criam conexões, onde estar em círculo são lugares onde nós podemos ser quem somos, sem termos que parecer isto ou aquilo, é um lugar de acolhimento daquilo que somos, sem julgamentos, em igual valor. Muitas vezes nem sabemos as profissões umas das outras, se temos dinheiro ou se não temos dinheiro, se temos casa, se temos filhos, se não temos filhos. Muitas vezes nisso nem vem ao caso. Estamos só como pessoas, como seres humanos. E quando digo entre mulheres, isto também se sente em círculo de homens e também se sente em círculo de mistos. É esta a energia, a magia do círculo. Para mim, o círculo é um acelerador. E o estar em círculo pode acontecer em qualquer lugar. Não tem que ser só em retiro, ou pode ser numa empresa, pode ser nas escolas, pode ser... É potenciador. O estar desta forma em ciclo é potenciador deste olhar para dentro, desta energia feminina curadora. Porque o círculo é feminino. Isso eu acredito mesmo que sim. A energia de comunhão, de partilha, é uma Partilha. energia mais feminina. Olha, Sim. ia dizer aqui que falámos aqui de algumas coisas que achamos que são os temas das mulheres, eu diria não só de mulheres, mas sobretudo das mulheres, nesta época que vivemos, que é então o cansaço, não é? A sobrecarga, o isolamento, o aprender a olhar para si e a cuidar de como está, de criar esta teia feminina, não é? De criar estas relações que pode experienciar o ser cuidada, o ser sustentada, o aparecer também em verdade, o partilhar as dificuldades. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Cat, se queres partilhar aqui também a tua visão disto. Não, eu acho que nós já falamos de muita coisa hoje e se calhar os grandes temas daquilo que a mulher vai sentindo, esta questão da gestão do projeto de família, que passa muito pela mulher. Quando nós falamos com as mulheres desta questão do planeamento, muitas mulheres ficam surpreendidas, que nunca tinham pensado que realmente assumem muito este planeamento e que qualquer tarefa passa por isso, passa por planear, passa por primeiro identificar a necessidade, que também é muita mulher que o faz, depois planear e o executar, e que nós andamos muito à volta do executar, mas aquilo que cansa efetivamente é o identificar a necessidade e o planear. E acho que estas vossas últimas partilhas, mais em relação ao sentir, ao estar, ao acolher, se calhar é mesmo isto que a mulher tem que se disponibilizar, tem que se abrir a fazer para poder estar menos no fazer e no executar e mais no sentir, no pedir. Acho que hoje já demos muitas
já conseguimos partilhar muito para a mulher poder se sentir menos assoberbada e menos exausta. Olha, eu quero já marcar um segundo podcast, porque faz que falta aqui uma coisa. Acho que falta aqui uma coisa, que é falarmos de sexualidade feminina. Eu estou à espera que a Margarida lance o retiro dela do prazer feminino. O último retiro que eu fui dar. Sem pressão, não é? Sem pressão. Sem pressão, nem sequer estamos a dizer isto num podcast para outras pessoas nos ouvirem. Mas a última vez que eu fui a um retiro da Margarida ficou este convite, talvez com um bocadinho de pressão, não sei. Com muita pressão, mas pronto, Da é um Margarida, convite que eu posso declinar também. Claro, um convite é sempre um convite. Exato. Mas é um convite nesta evolução feminina e nos espaços de nós também nos permitirmos ao prazer, porque reparem como a exaustão, a solidão, vem muito neste trilhar do que é difícil, do que é em esforço, do que é, olha, está-me a ver a expressão de burro de carga, mas é neste sentido do esforço, da exigência, do peso, e eu acho que isso nos desconecta muito do prazer, da leveza, do erotismo que é a própria vida, não é? Deixa-me E só por dizer isso uma coisinha muito rápida em diz, relação a isso. diz, E junta. é que quando nós não nos permitimos sentir o desconforto, muitas vezes está presente, não é que estamos de tudo. Não sentimos o desconforto, não conseguimos sentir prazer também. Portanto, quando começamos a sustentar mais o desconforto, conseguimos sustentar também mais o prazer, a alegria da vida. Começamos a conectar-nos com a vida. Uhum. Okay? Deixamos de estar mortas sem vida. Sim, 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 sim. Poderíamos dizer isso, não é? O deixar de sentir, que às vezes é absolutamente necessário, que é tudo tão intenso e tão avassalador, que é preciso deixar de sentir, conecta-nos com a morte. E com a morte não sentimos vida, não é? Sobrevivemos só. Vamos Sim, sobrevivendo. sim, quando as dores que carregamos são assim tão E fortes. deixa-me só dizer Acho aqui mais uma coisa. Agora surgiu há Diz. pouco com a partilha da Catarina, desculpem, se calhar Bora. estou a alongar-me aqui muito, mas acho que é importante esta conversa. E falaste aí, Catarina, de que muitas mulheres às vezes ficam surpreendidas quando são despertadas até para este tipo de temas. E isto é muito duro para mulheres que, por exemplo, mães solteiras que trabalham, ou têm 2 trabalhos ou 3 e que estão sozinhas neste isolamento com 2 ou 3 filhos, ou seja o que for. É muito difícil e se nos ouvirem, não é? Vão dizer, pois, mas isto é muito fácil quando se tem tempo, quando se tem dinheiro, quando se trabalha, quando se tem apoio, enfim, tudo isso. Por isso é que as redes e as comunidades e as TEIs são tão importantes. Yeah. Porque ninguém tem que estar sozinho. Ninguém tem que estar sozinho. E por isso é que estas redes que podem começar connosco, com outras pessoas e que já estão a acontecer, mas temos que incluir e temos que ir trazendo todas as pessoas, mesmo aquelas que sentem com muita gentileza, com muita compaixão, mesmo aquelas que sentem que não podem ou que não têm acesso a esse tipo de privilégio que nós temos neste mundo e neste canto do planeta onde vivemos. É mesmo um privilégio, mesmo assim, podemos estar aqui a ter esta conversa e falar deste tema. Sim, 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 sim. Há sempre algo que nós damos como garantido, não é? E damos como algo básico do nosso dia a dia, que às vezes são privilégios escondidos em outras vidas, não é? Sim. Eu ia dizer que às vezes é mesmo preciso aprender a pedir ajuda, é mesmo preciso aprender a reconhecer, mesmo que com vergonha, não tem problema nenhum sentir vergonha. A vergonha vai fazer parte da nossa vida, é mesmo preciso aprender a pedir ajuda. Mais que vergonha, mesmo que seja desconfortável. E vai ser no início. Sim, 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 sim. E está tudo bem. E também, às vezes, também acho que é preciso aprender a ajudar. Uhum. Porque nem sempre a ajuda que damos é a melhor que podemos dar. E é do melhor lugar, não E é é? do Às melhor vezes, lugar. sim. Às E vezes ajudar às queremos vezes ajudar. é só estar com. Eu não preciso salvar ninguém.
não é? Eu não preciso de tentar adivinhar o que é que a outra pessoa precisa, ou quer, ou deseja, ou está a precisar, ou está a pensar, ou a sentir naquele momento. É ajudar, é só estar a ver. É só estar, olha, eu estou aqui para ti. Deve ser difícil, estás a sentir, seja lá o que for que estás a sentir, mas eu vejo o teu desconforto. Estou aqui contigo. Isto é relação, isto é ajudar. Não precisamos de resolver nada na vida de ninguém. E então é preciso pedir ajuda sim e também é preciso aprender a ajudar. Porque às vezes quando se pede ajuda e vem alguém para nos salvar e nos diz o que tu estás a sentir é isto assim, 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 precisas fazer aquilo assim, 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 A mim também já me aconteceu, não sei o quê, não torna-se, sei o que mais. exatamente, o que vais fazer é isto, isto e isto. Torna-se difícil pedir ajuda quando alguém vem resolver e de facto não é aquilo que nós precisamos naquele momento. Então, é as duas coisas. Eu acho que são as duas coisas. Margarida, Sim, Catarina. nós continuávamos aqui a tarde Pois, toda, mas continuávamos. Tão bom. porque isto é um tema tão pertinente e tão positivo de se colocar em cima da mesa e de se falar. Mas nós costumamos terminar o nosso episódio com umas perguntas e gostávamos de colocar, que é: Ok. aonde é que tu achas, Margarida, que pode mais amor na tua vida? Pode mais amor. Neste momento, nesta fase da minha vida, pode mais amor comigo, de facto. Nesta fase, acho que pode mais amor comigo. Sim. E no mundo, onde é que tu achas que pode mais amor no mundo? Eu acho que pode ter em todo lado. Porque amor eu não acho que Nunca é não, demais. nunca é demais. Portanto, pode mais amor em muitos, muitos, muitos sítios. Em cada um de nós pode mais amor. Porque se houver mais amor em cada um de nós, se nós estivermos bem connosco, se estivermos bem com a vida, se estivermos prontos para viver e aproveitar a vida, se por um milagre todo o ser humano conseguisse ficar assim, era maravilhoso. Portanto, pode mais amor para todos mesmo, para cada um. E não só individualmente, também para a forma como nos relacionamos com Com o outro. o nosso planeta, com o outro e com o nosso planeta. Uhum. Pode mais amor aí, garantidamente, também. Sim, Verdade. e o nosso planeta que tem esta energia mais feminina e por isso talvez também. Tem as duas. Tem as duas. Sim, sim, mas é esta questão de abusarmos dos seus recursos, não é? Como se fossem inesgotáveis, é mesmo um abuso do seu dar, da É sua uma abundância. violação mesmo. É uma Sim, violação. sim. Olha, imagina que este é o espaço para convidares a quem nos está a ouvir a ir conhecer o teu trabalho, a ir espreitar o que tu tens para oferecer neste momento. Já partilhaste que tens sessões individuais para as mulheres que decidem mergulhar em si, fazes algumas coisas para grupos, círculos, retiros. Queria que falasse o que é que tens agora assim nos próximos meses preparado, assim mesmo que não seja com datas específicas, mas só para as pessoas ficarem com esta informação e poderem procurar-te e encontrar-te. Sim, também estou aqui numa fase de reorganização e de repensar também o que é que quero trazer ao mundo e como é que posso servir quem vem ter comigo e quem vem ao meu encontro. Então, vai haver um retiro para o ano, este ano já não há, mas haverá um retiro em maio do ano que vem. Continuo com as sessões individuais. Quero também começar a fazer constelações de grupo, presencialmente, e estou a preparar um curso online, ainda estou a definir aqui algumas linhas, mas um curso online onde as pessoas possam sentir também este efeito de teia, estejam onde estiverem. Eu acho que o online, a pandemia trouxe-nos isso de bom, essa possibilidade de podermos chegar mais longe e, curiosamente, este efeito também se sente online, também se consegue sentir online. Então, apesar de eu adorar o presencial, vão voltar também os círculos presenciais, também num formato um pouco diferente. Vão voltar, não, vão começar, porque eles nunca chegaram a acontecer com a pandemia, portanto, vão É verdade. começar, tirando em retiros, e é isto, basicamente é isto.
trazer aqui. Um curso online não será muito longo e andará aqui muito nestes temas da autoestima, do autocuidado, mas muito dentro desta linha que falámos hoje, este trabalho do Que feminino. bom. Então, quem quer trabalhar estes temas de autoestima, autocuidado, de autoconhecimento, de criar esta conexão também com outras mulheres, já sabe, pode encontrar a Margarida. Ela está a reformular o seu site neste momento, mas tem no Instagram Margarida Evolução Feminina. É assim mesmo o teu Instagram, não é, Margarida? Sim, Tem sim, algum é. ponto? É Margarida Evolução Feminina. A evolução é um E e um V, ponto feminina. Portanto, obrigada por estares aqui. Obrigada. Obrigada, Margarida. Tão bom, o tempo passou a correr e Sim. adorei mesmo estar aqui É convosco. São temas que me apaixonam. Obrigada pelo vosso convite, muito sucesso para este podcast. Obrigada. E mais amor, Obrigada. precisamos todos de mais amor. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pod Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que, acima de tudo, saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.